Você está no pior momento da sua vida. Você acabou de perder o emprego, tem 2 filhos para sustentar, menos de R$ 200 na carteira, o aluguel vence em 3 dias e a geladeira está praticamente vazia. Agora imagine que nesse exato momento você decide pedir ajuda a um homem que tem tudo, dinheiro, poder, respeito, e ele olha para você de cima a baixo e diz com frieza absoluta: "Não é meu problema." O que você faria? A maioria das pessoas quebraria por dentro, desistiria, choraria até não ter mais lágrimas. Mas Camila Santos não era a maioria das pessoas, e o que aconteceu nos 5 anos seguintes vai te deixar de queixo caído, porque a mulher que foi humilhada e dispensada por esse homem rico se tornou exatamente aquilo que ele nunca imaginou que ela pudesse ser. E quando os caminhos deles se cruzaram novamente, nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. Bem-vindo ao canal Jornada da Prosperidade, o lugar onde histórias reais mudam mentalidades e mentalidades transformadas mudam vidas. Fique até o final dessa história, porque ela não é só sobre dinheiro, não é só sobre sucesso. Ela é sobre a força invisível que existe dentro de cada pessoa, que já foi subestimada, rejeitada ou ignorada. E se você já passou por algo assim, você vai sentir cada palavra dessa história na alma. Camila Santos tinha 32 anos quando o mundo dela desabou de vez. Não foi um colapso dramático com sirenes e luzes piscando. Foi o tipo silencioso e brutal de destruição que só quem viveu sabe descrever. Uma manhã de terça-feira, como qualquer outra, ela chegou ao trabalho, no escritório de contabilidade, onde havia passado os últimos 6 anos da sua vida, e encontrou um envelope branco em cima da sua mesa com o logotipo da empresa. Antes mesmo de abrir, ela já sabia o que era. O cheiro do papel, a leveza do envelope, o silêncio estranho dos colegas ao redor, tudo dizia o que as palavras ainda não tinham dito. Demissão sem justa causa. Aviso prévio indenizado. Um aperto de mão do RH e um sorriso que tentava disfarçar o constrangimento de quem estava do outro lado da mesa. Camila pegou sua bolsa, guardou a foto dos filhos que ficava na gaveta e saiu andando pelo corredor sem olhar para os lados. Só quando chegou ao estacionamento, dentro do carro velho que estava com a revisão atrasada há quase 1 ano, ela permitiu que as lágrimas caíssem. Não chorou por muito tempo. Ela não tinha esse luxo. Miguel tinha 7 anos e Isabela tinha 5. E os 2 estavam na escola esperando ser buscados às 5 da tarde. A vida não para, porque o coração está partido. Nos dias seguintes, Camila fez o que qualquer pessoa responsável faria. Atualizou o currículo, mandou dezenas de e-mails, foi a agências de emprego, entrou em contato com ex-colegas de trabalho. Mas o mercado estava difícil e a resposta era sempre a mesma: entraremos em contato, o que na prática significava silêncio. Enquanto isso, as contas não esperavam. O aluguel do apartamento pequeno que ela dividia com os 2 filhos custava R$ 1.200. A escolinha dos meninos, mais 800. Luz, água, internet, mercado. O dinheiro que ela havia recebido na rescisão estava evaporando em velocidade assustadora. Foi nesse contexto que Camila tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Embora ela não soubesse disso ainda, ela havia ouvido falar de um empresário da cidade, um homem chamado Renato Figueiredo, que era conhecido por financiar pequenos negócios locais e ajudar empreendedores iniciantes. Renato havia construído uma fortuna considerável no setor de construção civil ao longo de 20 anos e, mais recentemente, havia se tornado uma espécie de investidor anjo informal na cidade, apoiando alguns projetos que ele considerava promissores. Camila havia lido uma matéria sobre ele no jornal local há alguns meses e guardado o recorte na gaveta sem saber bem porquê. Agora, com a gaveta esvaziada e o apartamento ameaçado, ela puxou aquele recorte amarelado e ficou olhando para a foto do homem de terno cinza
com uma expressão séria e confiante. Ela tinha uma ideia pequena talvez, mas que a fazia dormir menos mal nas últimas noites. Camila havia sempre tido um talento especial para fazer bolos e doces. Era algo que ela fazia nos finais de semana para os filhos e que os vizinhos do prédio invariavelmente comentavam quando o cheiro subia pelo corredor. Algumas amigas já tinham dito que ela deveria vender, que o brownie dela era coisa de confeitaria cara, que os cupcakes eram melhores do que qualquer coisa que você encontra na cidade. Ela sempre descartava os elogios com um sorriso modesto. Mas agora, encostada na parede com 2 filhos para alimentar, aqueles elogios começavam a soar de outra forma. A ideia era simples. Ela queria um pequeno capital inicial para comprar matéria-prima em maior quantidade, investir em embalagens bonitas e começar a vender seus doces de forma organizada, primeiro para encomendas e depois, quem sabe, em uma barraquinha em algum mercado ou feira da cidade. Ela havia feito uma planilha. Afinal, 6 anos em contabilidade deixam marcas. E calculado que com R$ 3.000 ela conseguiria começar de forma estruturada e ter fluxo de caixa por pelo menos 2 meses enquanto construía a clientela. R$ 3.000. Para Renato Figueiredo, isso era o que ele gastava em um jantar. Para Camila, era a diferença entre afundar e flutuar. Ela ligou para a empresa de Renato e pediu uma reunião. A secretária foi educada, mas fria, e disse que o Sr. Figueiredo tinha uma agenda muito cheia, mas que ela poderia deixar um e-mail explicando o projeto. Camila mandou o e-mail. Depois de uma semana sem resposta, ela ligou de novo. Depois de mais uma semana, ela apareceu pessoalmente na sede da empresa. Um prédio moderno, no centro da cidade, com recepção de mármore e plantas ornamentais nas paredes. A recepcionista olhou para ela, jaqueta surrada, bolsa de couro sintético desbotado, 2 filhos ao lado, porque não havia com quem deixá-los, e pegou o recado com um sorriso que mal escondia o julgamento. Mas Renato Figueiredo recebeu Camila. Talvez por curiosidade, talvez porque a secretária havia mencionado que a mulher havia insistido 3 vezes, talvez por algum resquício de cortesia. Ele a recebeu em uma sala de reuniões pequena, não no escritório principal, e ficou de pé durante quase toda a conversa. O tipo de linguagem corporal que diz, sem palavras, que você não tem muito tempo para isso. Camila apresentou sua ideia com clareza e confiança, mostrou a planilha no celular, explicou os custos e as projeções. Miguel e Isabela ficaram sentados em 2 cadeiras ao lado dela, quietinhos, como se soubessem instintivamente a importância daquele momento. Renato ouviu, deixou ela terminar, e então disse com uma objetividade que não deixava espaço para interpretação: "Olha, eu entendo a situação, mas não é o tipo de projeto que eu apoio. Confeitaria caseira é um mercado muito disputado e com margem muito baixa. Não vejo como isso se sustenta. Você deveria procurar outro emprego na sua área." E quando Camila, com a voz ligeiramente trêmula, mas o olhar firme, disse que estava tentando, mas que precisava de algo para aguentar enquanto isso, ele completou: "Não é meu problema, infelizmente. Boa sorte." E se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Camila pegou os filhos pelas mãos e saiu. Não correu, não chorou na recepção, não disse nada que pudesse ser interpretado como fraqueza. Ela esperou chegar ao carro, colocou as crianças nos bancos de trás, colocou o cinto de segurança em cada um deles com cuidado e carinho, e só então ficou parada por um momento, as mãos no volante, olhando para o para-brisa, sem ver nada. Miguel, do banco de trás, perguntou baixinho: "Mamãe, deu certo?" E Camila respirou fundo, se virou com um sorriso genuíno e disse: "Ainda não, meu amor, mas vai dar." Ela não sabia de onde vinha aquela certeza, mas estava lá, sólida como pedra.
Naquela mesma noite, depois de colocar os filhos para dormir, Camila abriu o notebook na mesa da cozinha e começou a pesquisar. Pesquisou sobre microcrédito, sobre programas governamentais de apoio ao empreendedor, sobre cooperativas de crédito, sobre como outras mulheres em situação similar haviam conseguido capital inicial. Ficou acordada até as 2 da manhã, lendo e anotando. E foi assim que ela descobriu o programa Empreende Mulher, uma iniciativa de uma ONG local em parceria com um banco comunitário que oferecia microcrédito de até R$ 5.000 para mulheres em situação de vulnerabilidade que quisessem iniciar um negócio. A taxa de juros era simbólica e o prazo de pagamento era flexível. Era exatamente o que ela precisava. Na semana seguinte, Camila foi pessoalmente à sede da ONG, levou todos os documentos necessários, apresentou seu plano de negócios, que havia refinado e aprimorado nas últimas noites, e foi aprovada. R$ 5.000, pagáveis em 24 parcelas mensais de R$ 240 cada. Com esse dinheiro, ela comprou um forno semi-profissional, seminovo, que encontrou em um grupo de vendas online. Investiu em matéria-prima de qualidade, comprou embalagens bonitas com a sua logo, um sol nascendo sobre uma tigela, desenhado pela filha de uma amiga que estudava design, e criou um perfil no Instagram chamado Doces da Camila. Os primeiros pedidos vieram de amigas e conhecidas. Depois das amigas vieram os amigos das amigas. Camila fotografava cada produto com cuidado, usava a luz natural da janela da cozinha, escrevia legendas honestas e carinhosas sobre o processo de fazer cada doce. Não havia filtro artificial, não havia script. Havia autenticidade e as pessoas sentiam isso. Em 3 semanas, o perfil tinha 500 seguidores. Em 2 meses, 2.000. Em 4 meses, quase 8.000 pessoas acompanhavam o dia a dia da pequena confeiteira, que trabalhava de madrugada enquanto os filhos dormiam e entregava pessoalmente cada encomenda com um bilhetinho escrito à mão. A renda começou a crescer devagar, como uma planta que não tem pressa, mas não para. No primeiro mês, ela lucrou R$ 800 além dos custos. No segundo, 1.300. No terceiro, já estava perto de 2.000. Não era suficiente para tudo. Então ela também conseguiu um trabalho de meio período como auxiliar de escritório em uma pequena empresa de advocacia. O suficiente para pagar o aluguel e a escola, enquanto o negócio de doces crescia. Ela dormia pouco, descansava menos ainda, mas havia uma energia diferente nela agora. A energia de quem está construindo algo que é seu. Algo que ninguém pode tirar, porque nasceu de dentro. Miguel e Isabela viam a mãe trabalhar e absorviam aquilo em silêncio. Às vezes, nos finais de semana, eles ajudavam a dobrar as caixinhas de embalagem ou a colocar lacrinhos nas sacolas. Camila transformava isso em brincadeira, em momento de família, em ritual de pertencimento. Estamos construindo nossa empresa juntos, ela dizia, e os filhos repetiam como se fosse um mantra. No final do primeiro ano, Camila já havia quitado metade do microcrédito e estava lucrando em média R$ 3.000 por mês com os doces, além do salário do meio período. Ela havia participado de 2 feiras gastronômicas na cidade. A primeira com uma barraquinha improvisada, a segunda com uma identidade visual profissional que ela havia investido em desenvolver com uma designer que encontrou no mesmo grupo online onde havia comprado o forno. As feiras a conectaram a outros empreendedores, a outros clientes, a outras possibilidades. Foi em uma dessas feiras que ela conheceu Dona Perpétua. 72 anos, cabelos brancos, olhos espertos e um histórico de 50 anos vendendo quitutes em mercados da cidade. Dona Perpétua provou o brownie de Camila. Fechou os olhos por um segundo e disse: "Minha filha, você tem o dom, mas você precisa de um espaço físico. As pessoas querem ver onde você faz." Camila riu e disse que um dia
teria sua própria loja. Dona Perpétua a olhou sério e respondeu: não um dia. Você precisa começar a pensar nisso agora, senão a urgência do dia a dia vai sempre te convencer de esperar. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Camila por semanas. No segundo ano, ela fez um curso online de gestão financeira para pequenas empresas, gratuito, oferecido por uma universidade federal. Depois, um curso de marketing digital. Depois, um de fotografia de alimentos. Cada conhecimento novo era aplicado imediatamente no negócio. O perfil do Instagram foi crescendo de forma orgânica, alimentado por conteúdo consistente e genuíno. Ela começou a mostrar não só os produtos, mas o processo. Os erros, as tentativas, as madrugadas, os filhos dormindo no sofá enquanto ela decorava bolos. As pessoas se apaixonaram pela história, tanto quanto pelos doces. No meio do segundo ano, uma empresa local de eventos a contratou para fornecer doces finos para um casamento de 150 pessoas. Foi o maior pedido que ela havia recebido até então, e ela quase recusou por medo de não dar conta. Mas respirou fundo, fez os cálculos, planejou cada detalhe em uma planilha que ocupou 3 dias de trabalho e executou. O casamento foi um sucesso. A noiva chorou de emoção quando viu a mesa de doces montada. E uma foto daquela mesa, tirada pelo fotógrafo oficial do evento e compartilhada nas redes sociais com a marcação do perfil de Camila, alcançou mais de 50.000 pessoas em 2 dias. O telefone não parou de tocar. O Instagram ganhou 2.000 seguidores em um fim de semana. Os pedidos chegaram de cidades vizinhas. Camila precisou contratar uma assistente. A filha da vizinha, uma jovem de 18 anos que estudava pela manhã e foi trabalhar com ela 3 vezes por semana à tarde. Com 2 pessoas, a produção dobrou. Com produção dobrada, os lucros subiram. No final do segundo ano, Camila estava faturando em média R$ 8.000 por mês com a confeitaria e havia pedido demissão do emprego de meio período para se dedicar exclusivamente ao negócio. No terceiro ano, ela alugou um espaço pequeno em um bairro comercial da cidade. Uma sala de 50 metros quadrados que ela transformou em ateliê de confeitaria com a ajuda de um arquiteto que aceitou trocar parte do pagamento por bolos mensais durante 6 meses. O ateliê era simples, mas cuidado, com azulejos brancos, prateleiras de madeira, uma vitrine pequena e uma mesa de mármore no centro que havia encontrado em um bazar beneficente por uma fração do preço normal. Ela colocou uma plaquinha na porta, "Doces da Camila, feito com amor e intenção", e abriu as portas em uma manhã de sábado com um sorteio de kits de doces para os primeiros 50 clientes que aparecessem. A fila deu a volta no quarteirão. A partir daí, a história de Camila Santos começou a ganhar contornos que ela mesma não havia imaginado quando estava sentada naquele carro no estacionamento da empresa de Renato Figueiredo, as mãos no volante e o coração partido. O ateliê virou ponto de referência na cidade. Ela foi entrevistada pelo jornal local, depois por uma rádio, depois por um podcast de empreendedorismo feminino que tinha ouvintes em todo o Brasil. A história dela, a mãe solo demitida, os 2 filhos, o homem rico que disse não, o microcrédito, o forno seminovo, a madrugada, a fila na porta do ateliê, ressoou com uma intensidade que ela não esperava. As mensagens chegavam às centenas. Mulheres que diziam, "Você é eu". Mulheres que diziam, "Você me deu coragem para começar". Mulheres que diziam, "Eu estava prestes a desistir e então ouvi sua história". Camila começou a responder cada mensagem. Demorava, mas era importante. Cada mulher que escrevia era uma mulher que estava exatamente onde ela havia estado. No chão, precisando de uma mão ou pelo menos de uma voz que dissesse que era possível se levantar. Ela não podia dar dinheiro a todas elas, mas podia dar algo que às vezes vale mais:
Atenção, honestidade e a prova viva de que o impossível tem prazo de validade. No quarto ano, Camila contratou mais 2 funcionárias. Expandiu o cardápio para incluir bolos personalizados para festas corporativas e fechou um contrato mensal com um hotel boutique da cidade para fornecimento de sobremesas do café da manhã. O faturamento mensal havia ultrapassado R$ 25.000. Ela comprou um carro novo. Não de luxo, mas novo, o primeiro carro zero que havia tido na vida, e chorou tanto no pátio da concessionária que o vendedor perguntou, preocupado, se estava tudo bem. Ela riu pelas lágrimas e disse, está melhor do que nunca. Miguel, agora com 11 anos, havia desenvolvido um interesse genuíno por gestão e adorava ajudar a mãe a organizar os pedidos nos fins de semana. Isabela, com 9, tinha talento para decoração e havia começado a criar seus próprios designs de topo de bolo em casa, com massa de biscuit que a mãe ensinava nas tardes de domingo. Camila olhava para os 2 filhos e sentia uma coisa que não conseguia nomear completamente. Era gratidão, mas era também algo mais profundo, uma espécie de orgulho ancestral, como se todas as mulheres da sua família, que haviam trabalhado duro e não tinham tido o que ela estava tendo agora, estivessem sorrindo de algum lugar. No início do 5º ano, aconteceu algo que Camila não esperava. Ela havia sido convidada para participar como palestrante em um evento de empreendedorismo realizado no centro de convenções da cidade. Um evento grande, com patrocinadores, com transmissão ao vivo pela internet, com presença de empresários, investidores e líderes da comunidade local. Ela havia dito sim antes mesmo de terminar de ler o e-mail de convite. Ela preparou sua fala com cuidado durante semanas. Não queria um discurso motivacional vazio, não queria frases feitas de autoajuda. Queria contar a verdade, a dor, o medo, o cálculo no papel, o forno seminovo, a fila na porta do ateliê. Queria que quem ouvisse saísse com algo concreto, algo acionável, e não apenas com a sensação passageira de inspiração que evapora antes do almoço. No dia do evento, ela chegou cedo, percorreu o corredor do centro de convenções com o crachá de palestrante no peito, tomou um café e ficou olhando pela janela para a rua lá embaixo. Foi então que ela o viu. Na área de credenciamento, cumprimentando a organizadora do evento com um aperto de mão firme, estava Renato Figueiredo. Ele havia sido convidado como um dos investidores presentes no painel de encerramento que aconteceria depois das palestras. Os cabelos haviam ficado um pouco mais grisalhos, mas o terno continuava impecável e a postura continuava ereta. A postura de um homem que está acostumado a ser o mais importante da sala. Camila o reconheceu de imediato. E por um segundo, apenas um segundo, o coração acelerou com aquela memória antiga. O escritório, as cadeiras pequenas onde seus filhos esperaram em silêncio, o "não é meu problema", dito com indiferença de quem dispensa uma pedra do sapato. Mas o segundo passou, e o que veio depois foi algo completamente diferente do que ela teria esperado sentir. Não havia raiva. Havia, surpreendentemente, uma espécie de gratidão estranha, porque se Renato Figueiredo tivesse dito sim naquele dia, ela teria recebido o dinheiro de outro alguém, teria se sentido devedora a um homem que não acreditava nela, e talvez nunca tivesse encontrado o programa Empreende Mulher, nunca tivesse sentido que era capaz de se sustentar com as próprias forças, nunca tivesse descoberto o que era ser dona da própria história sem pedir permissão a ninguém. O não dele havia sido sem querer um presente. Ela subiu ao palco no horário marcado, frente a um auditório de 400 pessoas, e começou sua fala do jeito que havia planejado. 5 anos atrás, um homem muito rico me disse que meu sonho não era o problema dele. Hoje, eu vim aqui te dizer que o seu sonho também não precisa ser o problema de mais ninguém. Precisa ser o seu. O auditório ficou quieto por um segundo. O tipo de silêncio que antecede a compreensão, e depois começou a aplaudir.
Camila falou por 40 minutos sem parar, sem tremer, sem buscar aprovação no rosto de ninguém. Contou tudo: a demissão, a reunião frustrada, o microcrédito, o forno seminovo, a filha da vizinha que foi a primeira funcionária, a fila no ateliê, o contrato com o hotel, o carro zero que havia comprado com lágrimas nos olhos. Falou sobre planilhas e sobre coragem, sobre madrugadas e sobre consistência, sobre os momentos em que havia querido desistir e sobre o que a havia mantido em pé. Não uma frase de efeito, não um guru de internet, mas a imagem dos filhos dormindo e a certeza de que eles estavam observando cada passo que ela dava. Quando terminou, a plateia ficou de pé. Na área de coffee break depois da palestra, enquanto Camila conversava com mulheres que se aproximavam para agradecer e contar suas próprias histórias, alguém tocou em seu ombro. Ela se virou. Era Renato Figueiredo. Ele estava sem a postura rígida de sempre. Havia algo diferente nele, uma espécie de desconforto que ele claramente não estava acostumado a sentir. Ele disse: "Eu ouvi sua palestra, e eu me lembrei da nossa reunião." Camila o olhou com calma e esperou. Ele continuou: "Eu errei em como conduzi aquilo. Você tinha um plano real. Eu deveria ter enxergado isso. Peço desculpas." Camila ficou em silêncio por um momento. Não para construir drama, mas porque estava genuinamente processando o que sentia. E então disse, com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma: "Obrigada por dizer isso, mas saiba que o não que você me deu naquele dia foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, porque me obrigou a descobrir que eu era capaz de chegar aqui sozinha." Renato ficou olhando para ela por alguns segundos, e pela primeira vez em muito tempo, era ele quem não sabia o que dizer. Antes de se despedir, ele disse uma última coisa: "Se um dia você precisar de um investidor para expandir, me liga. Dessa vez, eu atendo." Camila sorriu, um sorriso largo, genuíno, sem qualquer amargura, e respondeu: "Eu sei onde te encontrar. Mas agora eu tenho minha própria linha de crédito, meu próprio histórico e minha própria reputação. Então talvez sejam você e seus sócios que venham a precisar do meu produto um dia." E pegou o crachá dela, que havia caído no chão, colocou de volta no peito e voltou para as mulheres que esperavam conversar com ela. A história de Camila Santos não terminou ali. Na verdade, está longe de terminar. No mesmo ano, ela abriu uma segunda unidade do ateliê em um bairro diferente da cidade, contratou mais 6 pessoas, lançou uma linha de cursos online de confeitaria artesanal que em 3 meses já tinha mais de 1.000 alunas matriculadas de 15 estados diferentes do Brasil. Ela desenvolveu uma parceria com a ONG que havia lhe dado o microcrédito para mentorar outras mulheres em início de jornada empreendedora, oferecendo sua experiência e sua planilha original, aquela mesma que havia mostrado no celular para Renato Figueiredo anos antes, como material de apoio gratuito. Miguel, com 12 anos, estava estudando em uma escola melhor. Tinha feito aulas de natação e estava aprendendo inglês. Isabela havia ganhado um kit de confeitaria profissional de presente de aniversário e já vendia cupcakes decorados para as colegas da escola, com uma lista de espera de 2 semanas. Camila olhava para os filhos e pensava: não é sobre o dinheiro. Nunca foi. O dinheiro é consequência de algo muito mais profundo. É a consequência de uma mulher que decidiu, num estacionamento vazio, que o não de um homem não definiria o que ela era capaz de fazer. E o que ela era capaz de fazer, o mundo finalmente estava vendo. Tem uma lição nessa história que vai muito além dos números, e é a lição que o canal Jornada da Prosperidade existe para compartilhar. A riqueza real não começa em uma conta bancária. Começa no momento em que você decide que a sua situação atual não é o seu destino final.
Começa quando você para de pedir permissão para pessoas que não acreditam em você e começa a buscar pessoas e recursos que estão alinhados com a sua visão. Começa quando você entende que cada não que recebe é apenas um redirecionamento e que, às vezes, o caminho que parecia fechado era justamente o que te impediria de descobrir o caminho certo. Camila não era especial no sentido de ter nascido com superpoderes. Ela era especial no sentido mais simples e mais poderoso. Ela não desistiu, não quando o envelope branco apareceu na mesa, não quando o homem rico a dispensou, não quando os pedidos demoravam a chegar, não quando o cansaço da madrugada fazia os olhos arder. Cada vez que a vontade de parar bateu à sua porta, ela fez uma conta simples. O custo de continuar é menor do que o custo de não tentar. E essa equação, repetida dia após dia, foi construindo uma vida que ela mesma um dia havia duvidado que podia ter. Se você está assistindo isso agora e sentindo que a sua história tem partes parecidas com a de Camila, a rejeição, o medo, a conta que não fecha, o sonho que parece grande demais para uma vida pequena, eu quero que você ouça isso com atenção. Você não está no fim da sua história, você está no começo dela, e os capítulos que ainda estão por vir têm uma capacidade enorme de surpreender você, se você continuar escrevendo. Deixa o seu like nesse vídeo se a história da Camila tocou o seu coração. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal Jornada da Prosperidade, porque toda semana tem uma história nova esperando por você. Histórias de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias e mudaram o rumo da própria vida. A prosperidade não é sorte, é decisão. E a sua próxima decisão pode mudar tudo. Até o próximo vídeo.